Olá, meu povo abençoado do nosso Brasil, meus amigos que são de outros países, amigos aí de vários países da América do Sul, Europa, Oceania, Austrália, e aí vai. Quero deixar uma palavra de reflexão, uma palavra nessa segunda-feira, uma palavra de mudança, de libertação, para um excelente começo de semana. Para você que está precisando, não é para aquele que não precisa, é para aquele que está precisando dos nossos conhecimentos. Que está em crise, frustrado, decepcionado, passando por conflitos internos e não consegue ter uma saída. Não importa se você é evangélico, católico, espírita, de outras religiões, o conflito interno ele pega todos. E muitas vezes a pancada vem de surpresa. E eu quero deixar uma palavra para vocês que Jesus, o Cristo, psicólogo por excelência, o mestre, Rabi, mestre dos mestres, em Marcos 9, do 15 ao 18, se eu só conferir se é isso mesmo, Marcos, para não estar falando errado aqui, estamos aí com a Bíblia online, é Mateus 15, verso 11, 18. Evangelho de Mateus 15, verso do 11 ao 18. É isso mesmo. Ele disse que o que contamina o homem não é o que entra de fora para dentro, mas o que contamina o homem é o que sai de dentro para fora. Em harmonia com a filosofia, com a ciência, com a psicologia, com a neurolinguística, física quântica, sistema todo eles cabalístico, e aí vai. Por isso que eu amo exatamente o Evangelho de Jesus. Nós vivemos uma vida inteira de uma forma reativa. Passamos a vida inteira querendo arrumar, consertar o lado de fora e esquecemos que os verdadeiros caos, os curtos-circuitos, estão dentro de cada um de nós, do lado de dentro. E Jesus, com uma clareza, derrubando completamente todos os dogmas, sistemas, fábulas, mentiras ilusórias, ele vem dando uma solução que nós utilizamos em nossas terapias, que também é uma das chaves, de várias que eu uso. É um dos caminhos. Buscamos, de alguma forma, tentar se encontrar e buscar verdadeiras saídas para os nossos problemas, para os nossos conflitos, para as nossas dores, para as nossas agonia do lado de fora. E esquecemos, porque fomos ensinados e doutrinados muito mal, que a casa se arruma. Inclusive tem um rei da Bíblia, onde o próprio Deus falou para ele: arruma a tua casa. A casa é o lado de dentro, não é a casa. Tudo que está relacionado à Bíblia
entra em conformidade com todo o campo das ciências psicológicas, que está querendo dizer, sempre apontando o lado de dentro, não o lado de fora, o nosso interior, o nosso lado interno. Então, as pessoas vivem doentes, porque não procuram a pureza mental, porque as pessoas não procuram a libertação da mente. E eu tenho dito que a primeira coisa que acontece no nosso íntimo é o pensamento. Antes de eu falar, de julgar, criticar, zombar, amar, odiar, buscar, querer, tentar, cultuar, não importa. Aí sim, do lado de dentro, do lado de fora, vem um pensamento antes. Então a primeira coisa que nós, religiosos, deveria ser treinados, era para ter cuidado com aquilo que nós pensamos. Que vídeos nossos para trás, falamos que o pensamento é a semente para uma grande colheita. Então passamos a vida inteira cultivando dentro de nós mesmos o medo, a angústia, a amargura, os nossos afiados julgamentos, o estender o dedo ao próximo, estar pronto a criticar, a desenvolver dentro do mundo interior culpas, mágoas, remorsos, contendas, ressentimentos. E tudo isso é uma autodestruição da própria pessoa, que vai resultar em inúmeras enfermidades espirituais, enfermidades mentais, enfermidades da alma, que é emocionais, sentimentais, enfermidades em consequência do corpo não suportar a pressão de cima para baixo, espiritual, mental, e o peso da alma emocional doentia, vai estragar o verdadeiro templo de Deus, o nosso corpo, com doenças, muitas vezes até irreparáveis e mortais. E qual é a solução? A solução é quântica, é psicológica, é uma mudança, como diz também o São Paulo, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo de número 12, versículo 2, que eu não posso estar conformado principalmente com aquilo que é mundano, que seja internamente autodestrutivo dentro de nós. E tem que procurar uma renovação mental para que eu possa, então, estar com uma visão ampla de dentro para fora, periférica, olhando não o que se passa, como muitos fazem, olhando só as aparências ilusórias do lado de fora, mas utilizando dos recursos da nossa consciência para poder olhar o que passa na forma de sentir e de mentalidade dentro de nós. Jesus foi categórico em dizer, para desespero dos religiosos aqui de plantão muitas vezes, o que está contaminando, o que está adoecendo, o que está destruindo, o que está matando espiritual, mental, emocional e física, não é o que está vindo do lado de fora. É o que está sendo cultivado do lado de dentro. A falta de perdão, as desavenças, que muitas vezes não são reparadas e continuam conflituosas
dentro de cada um de nós. E fica aqui uma palavra de alquimia, de transmutação, de transformação, renovação, de libertação. Liberta mais ação. É uma ação em cuidar com aquilo que se passa em todo o nosso estado mental. Se preocupa com a alma, se preocupa com o espírito. Às vezes se faz muitos trabalhos para querer arrumar um corpo, muito empenho, mas se esquece que o que está intermediário a tudo isso é a minha e a sua mente. E a minha maneira de pensar, ela vai, como diz a Bíblia, na linguagem atualizada de hoje, em Provérbios 4, 23. Tenha cuidado com aquilo que você mais pensa, pois a sua vida será transformada, modificada. Aquilo que não existe vai passar a existir através dos seus pensamentos. E quando eu penso, eu gero palavras faladas ou pensadas, internas, gero imagens, vou buscar um sentimento para aquilo, seja positivo ou negativo, e trazer do espírito a consciência e uma vontade inconsciente de atuar em tudo isso que nós falamos, que está matando, destruindo a vida das pessoas. O próprio Isaías, de número 58, profeta Isaías, da Bíblia, capítulo 58, o povo pergunta: por que jejuamos, oramos e Deus não olha e não atende? Aí Deus manda a resposta: por acaso é esse jejum, essa oração que eu procuro? Enquanto vocês oram e jejuam, estão ao mesmo tempo estendendo o dedo, julgando, criticando, tendo preconceito, desfazendo da mais alta frequência desse universo que é o amor. Um dos poderes que é o próprio amor. Em 1 Coríntios, capítulo de número 13, a carta do amor, aonde permanece a fé, a esperança e o amor, e desses três, da esperança, da fé e do amor, Paulo diz que o maior é o amor. Eu te convido nessa segunda-feira, nesse começo de semana, para ter uma semana abençoada, o resto de ano abençoado. Modifica o seu lado de dentro. Começa a tirar o lixo para fora. Começa a tirar as energias ruins. Começa a tirar o fanatismo religioso. Começa a procurar a viver uma identidade a qual te pertence e não querer incorporar o que os outros querem que incorpore deles e você. Cada um de nós somos único, peculiar, especial nesse universo. Ninguém pode ser igual a ninguém. Podemos fazer algumas coisas iguais, mas porventura cada um tem um talento específico, especial, peculiar, totalmente, onde vai ser a sua individualização. Aquilo que você faz que ninguém consegue fazer, mesmo fazendo igual, do jeito que você faz. E as pessoas também estão morrendo, estão ficando doentes por perder a sua identidade. Sempre quer incorporar a personalidade de outro. Jesus, de uma forma profunda, psicológica, alquímica, teológica, de uma forma íntima, particular, especial para cada um, hermética, cabalística. O que contamina o homem não é o que vem de fora para dentro.
mas é o que está sendo cultivado dentro que vai saindo para fora. Eu quero te convidar a você olhar para dentro de você e começar, então, a cultivar o contrário de todas essas energias negativas que nós mencionamos aqui. Que você tenha uma segunda-feira abençoada. Se você quiser fazer uma terapia comigo, se você quiser fazer o desenvolvimento pessoal comigo, se você quiser ser mapeado pela minha maestria em fazer terapia, em psicologia, eu vou te ajudar a você entender, a ter conhecimento, que a causa de muitos está sendo destruída. E um conhecimento que não está na letra, nem no papel, nem do lado de fora, mas um conhecimento interior, interno de si mesmo, que é um autoconhecimento, aonde você vai ser, de todas as formas, conduzido por nós a encontrar de frente a frente aquilo que está te fazendo mal e passando por cima até o encontro com você mesmo. Muitas vezes queremos encontrar com o próximo, encontrar com Deus, com a divindade, com a deidade, e muitas vezes somos falseados, hipócritas, querendo arrumar tudo do lado de fora, mas esquecemos que estamos simplesmente vibrando de uma frequência que não é a frequência de Deus e nem a de Jesus, que diz que a maior frequência é você amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E quando eu estiver sozinho, comigo mesmo, dentro de 4 paredes fechadas, aonde não tem ninguém, o próximo de mim mesmo é eu mesmo. Tem pessoas que não se aceitam, não se amam, não se valorizam, se martiriza e por isso que sofre. Aqui está o resultado de 80% da cura de todos os males. É olhar para mim. É eu perceber a mim mesmo. É ter um encontro comigo mesmo. É deixar com que as palavras do Evangelho de Cristo, que são a maior fonte de libertação e libertação eterna. Conhecereis a verdade e a verdade tem o poder de te libertar. E por desespero aqui dos fanáticos, a verdade também ela não está do lado de fora. Porque se gastam muito em templos, se gastam muito em religiões, se gastam muito em cultos a procurar respostas que elas já estão esperando eu e você dentro de cada um de nós. O que você mais procura está dentro de cada um de nós, ok? Que Deus abençoe você, que tenha uma semana de sucesso, uma semana de cura, de libertação, de mudança de mente, para que possa mudar a sua consciência de ser, de estar vibrando em algo positivo ou negativo. Você que decide, não é Deus, não é o capiroto, o diabo. Para que você possa modificar o seu estado mental, a plantar sementes com seus pensamentos em algo que vai vibrar positivo, para que você possa colocar então combustível ali, o sentimento, as emoções, a fé, afeição, afetos, e possa aí colher no campo material bênçãos de Deus. Ok? O maior vilão é nós mesmos. Deus abençoe.